fazer um complemento no canal. Aí respondendo ao Mastral, mas na verdade talvez não só a ele, mas respondendo à igreja no geral, né? Porque eu já vi isso acontecer até não poucas vezes aí na igreja enquanto lá estive, que é sobre essa questão de crentes brincando, né? Ah, não, brincar de ser de crente. Eu não sei se de repente eu já respondi isso no canal. Isso é uma grande besteira, né? Porque na verdade, assim, no geral, as pessoas que eventualmente, mesmo as pessoas que não levem muito a sério o evangelho, não que elas não creiam, porque mesmo os crentes, mas que não estão às vezes obedecendo tanto ou interpretando a Bíblia apenas num sentido muito dentro da razoabilidade social, e não exatamente se preocupando tanto em verificar o que realmente Deus quer ali em qual momento específico, ou se mantém em Deus para saber o que fazer em cada momento ou em cada dificuldade da vida. Mas isso não quer dizer necessariamente uma falta de respeito para com a igreja, para com Deus, apenas que eles entendem a palavra de uma maneira mais light. Eles não estão lá nesse. Isso que eu estou dizendo. Isso não significa um desrespeito a todas essas entidades e ou instituições, ou seres, né? Seja em relação a anjo, em relação a qualquer outra pessoa, mesmo em relação aos crentes. Por quê? Simplesmente você interpretar de uma maneira diferente, mais light, não só não quer dizer desrespeito, como também não está significando que a pessoa, por exemplo, está indo na igreja para dar risada para alguma coisa. Então, na verdade, ele não está falando, brincando de ser crente. Não existe ninguém brincando de ser crente. Eu mesmo, não sei se de repente, comentário. Eu já ouvi esse comentário mesmo em relação a mim, talvez não sei se exatamente é o caso do Mastral, mas já vi isso. Você fazer várias atividades ministeriais, tendo ou não tendo outra atividade secular paralela, mostra justamente que a pessoa não está brincando, que ela é séria. Mesmo que talvez ou ela esteja resolvendo um problema, o que vai me levar depois a outro tema, ou que ela esteja ali desejando aumentar a sua fé. Então não é simplesmente chegar e dizer, ele está brincando de crente. Né? Não, às vezes ele está aumentando a capacidade da fé da pessoa. Né? Então não tem essa de estar brincando. E aquela coisa, muitas vezes você já vê isso no comportamento da pessoa, ela não está indo lá para ficar dando risada, para ficar batendo papo sobre coisas banais, né? Ou foca na própria questão da Bíblia, né? Então, se você verifica isso na pessoa, com certeza ela não está brincando. Ela pode levar o evangelho numa coisa mais light, e não necessariamente isso ser uma prioridade na vida dela. Ou é uma prioridade, ou pode ser uma prioridade secundária, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa esteja brincando, porque ela está respeitando a fé dos outros. E ela também, eventualmente, tem a fé, mas ela interpreta de uma maneira diferente. Ou mesmo que não interprete de forma necessariamente diferente, mas também não está se esforçando tanto por obedecer. Isso também não é brincar de ser crente. Ela continua respeitando a fé dos outros, entende que eventualmente os outros têm mais fé, e que eventualmente até tem um comportamento melhor que o dela. Não estou agora falando de mim, que eu também entendo isso, mas eu não fazia isso brincando também. Até é semelhante ao meu caso, mas eu estou falando mais numa situação hipotética. Uma pessoa realmente ela pode verificar que os outros têm mais fé do que ela, mas ela não quer eventualmente viver por esses princípios e por esses direcionamentos e diretrizes de uma maneira tão sucessiva na sua vida. Né? Então, o fato de ela, nesse caso, não levar tão a sério não significa que ela está brincando de ser crente. Não. Ela só não está levando tão a sério quanto os outros. Ela não está brincando. Então, assim, eu tenho certeza que eu acho muito injusta essa classificação, no caso não só do Mastral, mas também da igreja. Eu tenho quase certeza que. Quase certeza, eu tenho um grau grande, vou dizer dessa forma, eu tenho um grau grande de certeza de que 3/4, 75% das pessoas que de repente o Mastral acreditaria que estão brincando de ser crente não estão brincando de ser crente. Não só o Mastral, a igreja mesmo. 3/4 das pessoas que vocês dizem que estão brincando de ser crente não estão brincando de ser crente. Mesmo talvez em outros momentos da igreja, não estavam brincando de ser crente. Estavam levando o evangelho mais light, mas não estavam brincando de ser crente. Não estavam tirando sarro de ninguém na igreja, não estavam fazendo brincadeira, não estavam rindo, vamos dizer, à toa, às vezes rindo de uma situação ou outra, mas não estavam indo na igreja com esse objetivo de vou lá encontrar o pessoalzinho e tal. É uma grande minoria de situações em que vocês poderiam aplicar esse tipo de adjetivação. É uma minoria de situações. Eu mesmo não iria para isso.
Não estou dizendo que eu levava o evangelho na pesada, não. Mas justamente, cada uma das minhas atividades, para mim a prova disso, de que eu não usava as minhas atividades ministeriais para brincar de crente, é que justamente eu usava elas para tentar aumentar minha fé. Né? Então, e sim, mesmo denotando a própria fé a partir da mansidão, naquilo que se refere no sentido de não ficar cobrando coisas sempre tão pesadas das pessoas. Né? Eu acho que não. Cobrar o que a pessoa consegue fazer. Ou aquilo que eventualmente é muito básico e muito fácil de executar, como verdade e mansidão. Né? No geral são coisas básicas. O máximo que eu entendo que eu poderia... cobrar não é talvez a melhor palavra, mas que eu poderia atentar mais para as pessoas observarem eram esses dois critérios. Então, quer dizer, você vai aumentando a sua fé. Então, é aquela coisa, você chega, por exemplo, num crente que está iniciando na igreja, por exemplo, e Deus vai dizer que ele está brincando de crente, mas é uma comparação que nem faz sentido, entendeu? Ah, mas os crentes experientes, né? Também não, porque provavelmente mesmo que eles levem mais a fé, pode ser a interpretação deles, ou mesmo que não seja a interpretação, eles reconhecem que os outros estão levando mais a sério que ele, mas ele também não está brincando, ele está respeitando a fé dos outros. Mas ele leva para ele interpreta como uma coisa mais light, achando que aquilo é verdade e tudo, mas a pessoa achando que não vai conseguir cumprir aquilo totalmente, achando que aquilo realmente é verdade, mas não desejando cumprir tanto, isso não é brincar de crente. Isso é querer obedecer menos, entendeu? Acho que é mais essa questão. E não que ele vai desrespeitar os que obedeçam mais. Então eu não gosto muito dessas adjetivações, porque eu acho que elas não denotam realmente o que acontece na igreja. Das pessoas que provavelmente ali o Mastral e a igreja observariam como brincando de crente, 25% poderia ser casos verdadeiros. 75% não é. São pessoas que levam mais na light. E poderiam ser repreendidas por outras coisas, na verdade. E não pelo que ali o Mastral usa essa adjetivação muito fora, muito meio perdida, né? Em relação à avaliação de pessoas na igreja. Eu aproveitar porque eu acho que também seria uma crítica rápida, criticar também o chefe Jacan, né, porque fez ali um programa uma vez, não sei se de alguma forma tentando me atacar ou não, falando sobre a questão da merda que sai do fundo do poço e tal, né. Não sei se foi uma comparação com algo que eu disse, né. E ele foi lá avaliar um restaurante uma vez para tentar ajudar o restaurante, e daí tinha um lugar lá que era bem sujo, que vinha um negócio meio por baixo e tal. No meu caso não, porque qualquer coisa que poderia ser merda na minha vida eu expus, né. Então... ah, não, mas tem que limpar, não. Como se eu não tivesse aceitado Deus para entrar dentro de mim e limpar o que precisasse ser limpado. Então eu discordo do Jacan. Jacan, isso aí já foi aberto há muito tempo. Talvez até coisas, cantos no coração que eu não conheça. Mas eu não preciso conhecer para que Deus limpe. Não é mesmo, Jacan? E como se eu não tivesse aberto. E mesmo em relação aos temas, eu tinha falado aqui. Né? Então não adianta como você... mostrando ali como uma coisa no canto, né? Como se eu não tivesse exposto as coisas eventualmente, de repente, não muito certas de acordo com a fé que eu fiz, e mesmo as que eu outras coisas que de alguma forma também poderiam ser de alguma forma ofensivas, ou seja, como se eu não tivesse, né, essa valia, vamos dizer assim, né? Como se eu não tivesse, vamos dizer, trabalhado e exposto esse tema para que eventualmente até outras pessoas trabalhem. Não, mas ali você tem que trabalhar com o conceito. Eu nem posso, porque às vezes o conceito eu nem sei, entendeu? Eu nem sei do que está acontecendo. Às vezes são coisas muito profundas dentro do coração que talvez eu não consiga eventualmente chegar, às vezes até por memória mesmo. Então, quer dizer, nem acho que uma questão. E de qualquer forma, não que Deus não estivesse livre ali para mexer nessas circunstâncias, né? Mas sim, ainda critico nações sobre aquelas nações e outras práticas religiosas por aí que, sim, se você for verificar o que está por trás, é lodo, 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 lodo. E sim, por que não dizer merda, cocô, bosta. No meu caso, assim, o que originou isso, é que tal, nem poderia falar porque eu não lembro de tudo. Mas algumas coisas que eventualmente eu vivi que foram erradas, eu venho aqui, falei, já expus, nem dá para trabalhar como se eu não tivesse falado, como se eu não tivesse exposto para pessoas o que eventualmente eu lembrava dessas situações, né? Do que eventualmente era ali importante a ser lembrado. De repente algumas coisas não falando, porque também envolveria outras pessoas e tal. Mas falando no sentido genérico, sim, eu expus para as pessoas até as merdas que eventualmente eu tenha feito. Então, quer dizer, não é algo que não foi dito, né? Especialmente no canal mais ainda, né? Às vezes,
Em público, às vezes, em público também, mas às vezes uma quantidade menor de pessoas com mais detalhes, para outras pessoas com menos detalhes. Então, quando eventualmente eu fiz isso ao vivo, dependeu da situação. Mas assim, aqui no canal, e mesmo em outra situação, em outras situações ao vivo, eu falei com detalhes, com detalhamentos das coisas que eu lembrava. E foi exposto, e se as pessoas quisessem de alguma forma trabalhar, eventualmente, claro, com mansidão, perguntando para mim o que aconteceu, de repente até para lembrar de outros fatos, também não haveria aí muito problema. Se a pessoa realmente tivesse curiosidade no momento em que estivesse conversando comigo, ou mesmo em grupo, né? Então, quer dizer, não como se eu não tivesse feito isso. Então, discordo aí também do Jacan, se eventualmente a avaliação daquele restaurante foi de alguma forma um toque na minha pessoa, não. Só porque eu falei isso antes em relação às nações? Não, mas eu expus as minhas. Enquanto muitas vezes essas nações não falam nada a respeito dessas outras situações mais complicadas que elas estão envolvidas, né? Ou mesmo instituições religiosas é, do outro lado, né, vamos dizer assim. E eu fui muito mais aberto nesses temas e o que eu falei a meu respeito foi exposto. E de repente algumas coisas eu não falei, até porque também eu não lembrava, ou porque envolveria outras pessoas, então não tem isso aí não. Eu expus bastante coisa da minha vida, assim. E essa crítica não é cabida, não, então, olha,